Nós estamos aqui em Haia, na Holanda, cobrindo para o NutriTime o primeiro dia do congresso da ESPEN. Acabei de participar de uma sessão sobre a nutrição e doenças do aparelho digestivo. Uma sessão muito interessante, foram 3 tópicos abordados. O primeiro tópico que nós vamos conversar agora é sobre o ilho pós-operatório. Trata-se de uma situação extremamente comum e que acaba interferindo com a realimentação dos nossos pacientes, levando a déficits nutricionais, de maneira que é um tópico importante. A definição de ilho paralítico, abordada pelo apresentador, foi de até 48 horas sem função gastrointestinal no pós-operatório. E a sua prevalência foi estimada em torno de 20 a 25% das cirurgias gastrointestinais. Esse ilho paralítico acaba tendo uma série de repercussões importantes em termos de retardar a realimentação dos pacientes, mas um dado extremamente preocupante que o autor mencionou, baseado em literatura, é que a ocorrência de deiscências da sutura intestinal chegou a ser 10 vezes maior nos pacientes que evoluem com ilho paralítico quando se compara com os pacientes controle sem ilho paralítico. De maneira que é uma afecção realmente muito grave, uma complicação grave no pós-operatório. Dentro da fisiopatologia foi comentado 2 momentos de ilho paralítico, um ilho paralítico precoce de causa neurogênica e um segundo ilho paralítico que se instala horas no pós-operatório, mais relacionado com fatores inflamatórios. Ele demonstrou, inclusive, que pacientes que evoluem com ilho paralítico têm aumento de citocinas pró-inflamatórias, como TNF, interleucina, demonstrando que são pacientes mais inflamados. E isso acaba interferindo com o pós-operatório. Dentro das estratégias para se tentar prevenir o ilho paralítico, a primeira estratégia é aplicar-se um programa de aceleração de recuperação pós-operatória, como ERAS ou ACERTO, porque nesses programas existe uma série são protocolos multimodais que conseguem reduzir a ocorrência de inflamação no pós-operatório. Então, ele salientou como muito importante a alimentação do paciente com líquidos até 2 ou 3 horas antes da cirurgia e a realimentação o mais precoce possível. Além disso, muito importante a restrição de líquidos no perioperatório e se evitar opioides no pós-operatório. Essas seriam as estratégias mais importantes de prevenção. No sentido de se tentar também prevenir e evitar, ele mencionou vários estudos já conhecidos com o uso de chicletes, goma de mascar, que pode ser usada desde 2 ou 3 horas antes da cirurgia e reiniciar no pós-operatório por até 3 ou 4 dias, com uma estratégia que vários estudos mostraram que pode ser efetiva, existe inclusive meta-análise sobre esse assunto. E também mencionou alguns estudos com o uso do café, o café como estimulante do peristaltismo. E, finalmente, como base dos estudos experimentais do apresentador, ele demonstrou a estimulação nervosa, estimulação diretamente no tronco vagal junto ao esôfago, elétrica com marca-passos, como uma estratégia experimental interessante de reduzir o ilho paralítico. Infelizmente, é uma estratégia ainda inicial, com resultados promissores, porém muito iniciais. Então, como mensagem geral, o ilho paralítico deve ser evitado, o paciente deve tentar se alimentar o mais precocemente possível. A estratégia dele é alimentar o paciente antes que se instale o ilho inflamatório. Ele coloca uma sonda e passa a alimentação por via sonda já no pós-operatório imediato do paciente, na sala de recuperação, como estratégia para tentar evitar o ilho paralítico. Então, essa foi a mensagem dessa primeira apresentação. A segunda apresentação foi um tema muito básico, muito importante, que é o acesso ao trato gastrointestinal. Foi apresentado por uma enfermeira que trabalha numa unidade cirúrgica, onde eles fazem mais ou menos 1000 acessos enterais por ano, de maneira que uma pessoa que tem experiência. Ela colocou alguns números interessantes, por exemplo, o uso de sonda é muito maior em cirurgia do trato digestivo alto, chega a 60% dos pacientes. Dá para entender, o paciente tem o tubo digestivo funcionando normalmente, usa então a sonda para alimentar o paciente, e muito menos nas cirurgias do trato digestivo baixo, em torno de 15% do total de pacientes. Uma coisa que chamou a atenção é que eles usam ainda sondas para descompressão, sonda nasogástrica clássica, em até 60% dos pacientes, algo que tem sido evitado na maior parte dos serviços do mundo.
Quando as sondas são colocadas por nutrição, 50% das sondas duram 30 dias e 23% até 90 dias. Portanto, são sondas por muito tempo. Como novidade, foi demonstrado a monitoração eletromagnética, com monitor externo, para tentar ver se a sonda está bem posicionada. Eles usam de rotina nos pacientes. Um aspecto que ela também mencionou foi a tentativa de colocação na sonda em posição duodenal, ou pós-pilórica. Ela colocou que consegue um sucesso de 92%, que achei um sucesso bastante interessante, de colocação de sonda pós-pilórica. Por fim, foi abordado o tema complicações, e aqui foi bastante preocupante. Ela colocou um número de complicações extremamente importante. Pelo menos 50% dos pacientes têm complicações com as sondas, dos quais 37% tiveram que ser removidas e trocadas. Dentre as complicações, a principal é a oclusão da sonda, seguida de deslocamento acidental da sonda. Isso leva a um índice de recolocação de sonda superior a 30%. Então, acho que, vindo de um serviço de ponta com uma experiência muito grande, são números bastante elevados que mostram e ressaltam a importância do bom cuidado com acesso para a nutrição enteral dos nossos pacientes. É evidente que a mensagem mais importante é que, na medida do possível, se reduz a quantidade de sondas e se aumenta ao máximo a tentativa de utilização da via oral nos nossos pacientes. A terceira apresentação desse simpósio sobre doenças do aparelho digestivo tocou num tópico extremamente importante, que é a hiponutrição permissiva. Esse é um tema que tem estado na literatura há muito tempo e que está sendo, então, retomado devido a alguns estudos recentes na literatura. Foi o Dr. Preiser que apresentou, e ele começou definindo 3 pontos. O que se chamaria de nutrição pós-operatória full, completa, a nutrição chamada trófica, aquela que dá somente 10 a 15% das necessidades do paciente, e é o que ele chama de hiponutrição permissiva, algo que oferta entre 50% e 70% das necessidades do paciente. Ele coloca 3 pontos fundamentais para justificar a hiponutrição permissiva. O primeiro, o perigo de overfeeding, de alimentar demais o paciente. O segundo, o problema da síndrome da realimentação. Se o paciente estava muito desnutrido, dar muita dieta no momento que ele está inflamado poderia causar problemas de hipernutrição. E um terceiro tópico que tem sido muito estudado é a autofagia. A autofagia é o sistema que a nossa célula tem de limpeza, e isso é importante para remover metabólitos tóxicos. E a autofagia, ela é estimulada quando o indivíduo está em jejum, e ela é inibida quando existe realimentação. Portanto, deixar o paciente com menos dieta seria importante para estimular a manutenção da autofagia. Ele coloca como justificativa de que o método funciona, mostrou vários trabalhos na literatura, mas em particular citou o estudo EPANIC, que é um estudo bem conhecido, em que a nutrição suplementar foi pior do que deixar o paciente com nutrição enteral, com hiponutrição durante 5 a 7 dias. Ele só começa a nutrição parenteral se o paciente ficar de 5 a 7 dias sem conseguir se alimentar adequadamente, o que é bastante em relação a outros trabalhos. Normalmente se recomenda antes isso. Um aspecto bem importante, ele deixou claro várias vezes, são as contraindicações. Então, quando ele não faria hiponutrição permissiva? Num paciente previamente muito desnutrido, porque não dá tempo de deixar desnutrir mais ainda. E a segunda situação, que ficou muito claro, é que este é um conceito que vale para o pós-operatório imediato, ou após a admissão na UTI imediata. Ou seja, o conceito de hiponutrição permissiva vale por períodos curtos de tempo, 3, 5, 6 dias. A partir daí, ele colocou como claro que aos 7 dias o paciente deve estar chegando na sua meta, exceto aqueles pacientes que estão com instabilidade hemodinâmica grave, com hipóxicos, com alguma contraindicação de se aumentar muito a nutrição. Enfim, colocou como um fato importante aqueles pacientes muito inflamados para uso nos primeiros dias pós-admissão na UTI ou no pós-operatório.